Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título As Mulheres de Freud. Playlist esta, onde eu venho trazendo elucidações acerca desse livro aqui, que é o livro de Lisa Pianesi e John Forrest. Um livro bastante interessante que vem aí ter como principal ideia desconfigurar a visão a visão do senso comum direcionada a Freud como sendo um cara carrasco, como sendo um cara machista, misógino, Então esse livro discorre de questões que visam aí desconfigurar essa visão. Mas também é um livro que traz outras dimensões psicanalíticas, que traz aí de forma bastante fiel os conceitos da psicanálise, que nos dá uma visão abrangente do que é a psicanálise, do que são os conceitos psicanalíticos, nos dão aí a base de como que Freud raciocinou para a construção da psicanálise, para a construção dos conceitos que aparelham a psicanálise, certo? Bom, gente, então, antes de dar início, de modo propriamente dito, ao vídeo de número 3, tratando-se dessa playlist, eu gostaria de falar para vocês que eu estou aí com um novo projeto, que é no formato de podcast, tem gente que acha mais prático o podcast, até porque é um arquivo em áudio, é mais prático para ouvir no dia a dia, no carro, no ônibus, enfim, é um formato mais objetivo, mais prático mesmo, Então eu estou com esse projeto, eu ando aí construindo elucidações em formato MP3, em formato, nessa formatação de podcast mesmo, tá? Só que é um projeto pago, entende? Muito embora sejam valores simbólicos e variam, vai do assunto, vai da situação, certo? Varia o valor. Bom, o fato é que eu estou com esse projeto, eu estou vendendo, assuntos nesse formato. Então aqui embaixo no comentário do vídeo você vai encontrar informações referente a isso. Eu vou deixar o WhatsApp, que é única e exclusivamente para tratar das questões referentes aos assuntos em podcast, e vou deixar o e-mail também, que é exclusivo para esta finalidade, certo? Bom, e também com esse projeto eu viso aí atender encomendas, tipo, você deseja a elucidação sobre determinado assunto na área de psicologia, na área de psicanálise. Então você vai lá no WhatsApp e a gente conversa sobre isso, certo? Se for um assunto que esteja dentro do meu domínio, eu vou construir ele para você no formato de podcast, e aí a gente faz toda a negociação de valores, enfim, e de como eu irei transferir para você o arquivo, beleza? É isso, mas as informações estarão aí, tá bom? No comentário do vídeo. Pois bem, bom, gente, na página 16 desse livro, As Mulheres de Freud, há uma menção à reforma psiquiátrica que eu achei aí bastante interessante, como eu falei para vocês, é um livro abrangente, no sentido de realmente elucidar artefatos relevantes na dimensão da psicanálise. Bom, e aí, na página 16, no prefácio, há uma menção à reforma psiquiátrica
da década de 1970, né? E aí essa menção traz as tentativas bem-sucedidas, né, de uma uniformização global das categorias da psiquiatria. E aí, sob o domínio dessa reforma, temos aí o DSM-3, certo? O DSM-3, que aí os autores tratam o DSM como sendo antipsicanalítico, né? Como sendo hipoteticamente não teórico, né? Eles fazem essa menção, sobretudo porque nessa reforma psiquiátrica, sob o domínio do DSM-3, né, a histeria acaba desaparecendo, entende? E a histeria sabemos que é a base da psicanálise, é onde funda-se a psicanálise, né? E ela desaparece na década de 70 dos compêndios psiquiátricos, ela desaparece como termo de classificação psiquiátrica. Ela se fragmentou nessa reforma psiquiátrica, ela se fragmentou em diversos diagnósticos. E aí os autores citam, né, dentre os diagnósticos, o transtorno de personalidade múltipla, a anorexia, né, doenças psicossomáticas, como sendo aí uma fragmentação da histeria, né, como sendo aí uma roupagem da histeria. E aí, entre essas classificações, né, do DSM, os autores dão uma ênfase no transtorno de personalidade histriônica, certo? Entre esses transtornos, eles dão um destaque mais significativo para o transtorno da personalidade histriônica, né? Que é um transtorno que vai se caracterizar por uma excessiva emotividade, é um transtorno que se caracteriza por uma demanda de atenção, né? Algo que que está muito incrustado na histeria, nos sintomas histéricos, né? Esse narcisismo, essa necessidade inerente a essa personalidade, né, de chamar a atenção, o fato também da emotividade, né? Então, os autores trazem que o paciente, né, que está aí munido desse transtorno de personalidade histriônica, né, ele está aí sempre representando, sempre escolhendo papéis, né, de acordo com o ambiente. E, enfim, essa questão de estar sempre escolhendo papéis de acordo com o ambiente, isso aí é muito caracterizado, né, uma característica muito forte do narcisista, né, que deseja atenção para si, que deseja chamar a atenção para si, né? Como também é muito inerente da histeria aquela questão de ser o falo do outro, a necessidade de ser o falo do outro. E para ser o falo do outro, né, há uma necessidade, há um desejo de chamar a atenção, né? Para além desses transtornos, aparece também o transtorno de personalidade borderline, que também nesse livro os autores trazem como sendo aí uma roupagem da histeria. E isso é algo que eu comento muito, né, na playlist onde eu falo da mulher histérica, né, porque foi aí o tema do meu TCC. Eu me debrucei muito, né, sobre esse tema e eu sempre friso que a histeria ela não desapareceu, né, ela se fragmentou em outros diagnósticos. Então, para além desses transtornos, algo
que é discorrido no prefácio, nesse momento do livro, é a anorexia, que é a roupagem mais moderna, mais comum da histeria. E isso aí, segundo os autores, é uma afirmação da Elizabeth Young Broyle, né, que é aí uma psicoterapeuta nascida nos Estados Unidos, uma psicoterapeuta contemporânea, né, nascida nos Estados Unidos, faleceu em 2011, de 2007 a 2011 ela viveu no Canadá e ela afirma, né, com veemência que a anorexia é uma roupagem moderna da histeria. Ela menciona a anorexia como um distúrbio que conta não só a história de um corpo que sofre, mas uma história da nossa época, né? Ela diz que a anorexia é, do ponto de vista cultural, uma condição antilibertadora, um tipo de conservadorismo, né? Um puritanismo pessoal. Ela diz isso, ou seja, uma roupagem da histeria, uma maneira de evitar a sexualidade ou transpô-la para outro modo. Ou seja, com isso ela quer dizer que a anorexia é um sintoma, né, daquilo que é um sintoma de uma sexualidade não vivida, né, dado ao fato, dado a um conservadorismo pessoal, dado a como é que eu posso dizer, um puritanismo pessoal, né? É um sintoma que vem aí camuflar uma antilibertação, até porque quando a gente estuda a histeria, sobretudo as mulheres histéricas, e veja que é de fácil percepção que a anorexia, assim como a histeria, ela é uma afecção predominantemente, uma afecção que de forma predominante acomete as mulheres, né? E não que não exista nos homens, mas em comparação com as mulheres é muito baixo, sabe? Então, quando a gente estuda as mulheres histéricas, a gente vê que a mulher histérica, inclusive, ela tem um certo, digamos que, um certo nojo do ato sexual, né? Um certo nojo do ato sexual propriamente dito, um certo nojo do coito, o que a histérica, aonde ela se assenta é na questão da fantasia, é na questão do erotismo, né? Ela erotiza muito o outro, ela fantasia muito o outro, né? Mas, no entanto, o ato sexual em si, muitas vezes, é algo que a enoja, sabe? Então, a gente vê que no século XIX, muitas daquelas mulheres que fantasiavam, que erotizavam o outro, a figura do outro, né? Elas se autopuniam por uma questão de conservadorismo, por uma questão de ver aquilo como algo impuro, né? Por uma questão de ver aquilo como, digamos que, um pecado, sabe? Então, nos dias atuais, sim, isso ainda pode ser recorrente, muito embora a liberdade sexual ela esteja mais acentuada, mas a verdade é que a gente carrega uma questão de um inconsciente coletivo, sobretudo um inconsciente, né, que vem de uma historicidade. O inconsciente coletivo, né, ele vem aí de décadas, né, de décadas passadas. Então, essa psicoterapeuta, Elizabeth, ela vê a anorexia como uma questão meio de punição, sabe?
ela vê como sintoma de um corpo que sofre, porque é um corpo que está se autopunindo, né, por erotizar demais, por fantasiar demais, ou até mesmo por viver o ato sexual demais, mas inconscientemente aquele ato ser encarado e ser vivenciado e ser visto inconscientemente como algo nojento, como um nojo, sabe? E de repente, como é que eu posso dizer, esse conservadorismo, esse puritanismo pessoal inconsciente, né, acaba evadindo a consciência de forma sintomática, ou seja, vem aí a estar no cerne da anorexia, né? Então por isso que ela vê a anorexia como a roupagem da histeria, tá? Para além disso, e isso não é mencionado aqui no livro, né, mas a gente estamos aí numa era de informações, né? A tecnologia está aí cada vez mais acentuada, ganhando cada vez mais vazão, e a gente percebe, né, uma padronização do corpo belo, sabe? O corpo, para ser belo, tem que ser aí um corpo magro, entende? Tem que seguir um determinado padrão que é imposto, né, pelas redes sociais, que é imposto pela mídia, entende? Então, esse corpo que sofre, muitas vezes sofre, né, porque quer entrar nesse padrão imposto, sabe? Porque, enfim, a personalidade histérica, como eu já falei, ela é muito caracterizada por um narcisismo, como também por uma necessidade de ser o falo do outro, o desejo do outro, sabe? Então, se esse corpo não estiver dentro do padrão imposto, esse corpo não vai ser um objeto de desejo, entende? Não vai ser um alvo de desejo do outro, logo não vai ser o falo do outro, entende? Então acaba que isso aí se reverbera no sintoma, né? Sendo aí o sintoma, ganhando aí essa roupagem, digamos assim, da anorexia, entende? Então é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Mas essa parte do livro. E como eu falei inicialmente, tá? Eu tô com esse projeto aí dos podcasts. E assim, todos esses assuntos que eu elucido aqui no YouTube irão ser convertidos, estarão também no formato de podcast. De repente, de uma forma até mais abrangente, como por exemplo, eu já gravei um no formato de podcast que foi sobre abreação, né? Sobre abreação, que é uma temática da psicanálise, tá bom? Então, eu fiz no formato podcast, está disponível para venda. Como tem esse tema aqui no canal também, então é um valor bem simbólico, tá bom? Como também eu construí o material no formato PDF, que também está à venda no formato PDF. E para quem quiser, quem preferir a leitura, né, do que o áudio, do que o vídeo, também está no formato PDF. Foram aí os primeiros assuntos que eu converti, foi o primeiro assunto que eu converti em podcast, em PDF, já está à venda. E como eu disse para vocês, essas informações, caso queira uma maior informação acerca desse projeto, está aí o meu WhatsApp no comentário do vídeo, tá bom? Para tratar apenas desse assunto em específico, assim como o e-mail também relacionado a esse projeto. Para além disso, no comentário do vídeo, de forma destacada, vai estar aí meus outros projetos, blog, meu outro canal aqui no YouTube, né? Minha página de Instagram, tanto o pessoal quanto o referente à psicofarmacologia, porque eu também pretendo lançar um curso na área de psicofarmacologia. Então o Instagram voltado para a psicofarmacologia é um pontapé inicial para esse curso, tá certo? Como também vocês encontram aí o Instagram profissional da minha namorada,
ela é da mesma área que eu, então lá ela constrói textos, né, que inspiram cuidado com a saúde mental. Então dê uma olhadinha aí no comentário do vídeo para que você possa ter acesso a todas essas informações, beleza? É isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.